Caros e caras colegas, ou futuros colegas, eu hoje vou falar-vos de um inseto, um mosquito, mas é uma espécie específica de mosquito que se chama Aedes aegypti. E também vou referir algumas doenças como a malária, o dengue, a febre amarela ou ainda o vírus Zika e uma outra doença, chikungunya. Penso que é tudo o que tenho a referir previamente e se estiverem prontos podemos começar. Venho falar-vos de um pequeno animal que causa grandes incômodos. Ele é o zumbido irritante no ouvido à noite, quando queremos dormir. São as picadas que provocam prurido e inchaço e até pequenos arranhões com sangue. Quase toda a gente já foi vítima de mosquitos no verão. Mas não ficamos por aí. O mosquito é, de facto, o animal mais perigoso do mundo. Transmite doenças que matam 1 milhão de pessoas por ano. Doenças como a malária, o dengue ou a febre amarela. Para o combater, é necessário conhecer os seus hábitos e saber como se reproduz. A presença de água é fundamental para a existência de mosquitos. Isto porque é o meio que utiliza para completar o seu ciclo evolutivo. Um outro fator decisivo é a temperatura, que em torno dos 25 graus centígrados corresponde ao desenvolvimento mais rápido e ao maior número de descendentes. Portanto, a população tende a aumentar nas épocas de primavera e verão. Cada espécie de mosquito comporta-se de maneira diferente, mas, em geral, vírus e bactérias que causam doenças são transmitidos pela saliva do inseto, expelida no momento em que a fêmea pica. Ao picar uma pessoa doente, adquire o vírus, que se multiplica no seu organismo e depois se transmite a outras pessoas através da picada. Na verdade, macho e fêmea alimentam-se da seiva das plantas e de soluções açucaradas. Mas a fêmea precisa do sangue para maturar os seus ovos. Uma única fêmea da espécie Aedes aegypti, uma única fêmea fecundada, é capaz de criar cerca de 1.500 mosquitos durante a sua vida. Pois em cada desova deposita cerca de 150 a 200 ovos em diferentes recipientes. Algumas espécies de mosquitos depositam os ovos diretamente na superfície da água, enquanto outras o fazem na parede do recipiente, próximo ao nível do líquido. A fase aquática dura cerca de 10 dias. E depois de adulto, o mosquito vive cerca de 20 a 30 dias. Na verdade, existem no mundo 3.500 espécies conhecidas de mosquito. E a maior parte deles não incomoda os humanos. Limita-se a viver de plantas e néctar de frutas. São apenas as fêmeas de 6% das espécies que sugam o sangue de humanos. Entre elas, apenas metade carrega parasitas que causam doenças nos humanos. Mas o impacto dessas espécies é devastador.
Estudos revelam que metade da população global corre o risco de contrair uma doença transmitida por mosquitos. Daí o interesse de cientistas da Universidade de Oxford e empresas de biotecnologia em modificar geneticamente os machos do Aedes aegypti, que é o vetor de doenças como o Zika, o vírus Zika, o dengue e chikungunya, fazendo com que transportem um gene que faz com que a segunda geração morra antes de se reproduzir e começar a transmitir a doença. Isto leva-nos a pensar, e se eliminássemos assim todos os mosquitos transmissores de doenças? Realizaram-se já várias experiências com mosquitos geneticamente modificados. Estas experiências de campo com mosquitos geneticamente modificados tiveram um sucesso moderado, pois exigiram a libertação de milhões de insetos para cobrir uma pequena área. E o que sabemos acerca de algum efeito colateral decorrente da eliminação dos mosquitos? Para os especialistas que se dedicam ao estudo científico dos insetos, um amplo processo de erradicação seria perigoso e poderia ter efeitos indesejados. Primeiro, porque os mosquitos, que se alimentam principalmente de néctar de plantas, são polinizadores importantes. Depois, porque eles também servem de alimento para pássaros e morcegos, e as suas larvas são consumidas por peixes e sapos. Assim, a sua erradicação poderia ter efeitos em toda a cadeia alimentar. Há também quem acredite que esses dois papéis dos mosquitos na cadeia alimentar e como polinizadores poderiam ser rapidamente ocupados por outros insetos e lança o alerta para a possibilidade de os mosquitos serem substituídos por insetos igualmente ou ainda mais indesejados do ponto de vista de saúde pública, podendo até disseminar mais doenças e de forma mais rápida do que ocorre hoje em dia.